Paz seja convosco. Amém? Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Qual que é o motivo da sua felicidade? Pouquíssimos. Qual que é o motivo da sua felicidade? Ele tem que ser o motivo da sua maior felicidade. É Ele, sempre será Ele. E aproveitando que já estão todos de pé, eu gostaria de fazer uma leitura nessa manhã de dois textos. E eu quero cruzar esses dois textos, trazendo para a nossa vida duas verdades ou duas realidades. O primeiro texto está em 1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Se você quiser acompanhar aqui também pelo telão, fica melhor, porque a gente fica em uma versão só. Diz assim a palavra do Senhor: o jovem Samuel servia ao Senhor. Diga, servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, diga, de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa, para que sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram
execráveis, e ele os não repreendeu. E agora você vai continuar de pé, nós vamos para Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Só mais um tempo em pé. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Vocês acharam? Continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá se dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Via ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no teu dedo e sandálias nos teus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então ele respondeu, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Sejamos
tocados nessa manhã por aquilo que é mais importante para nós, que é a Tua palavra. É a Tua palavra que nos coloca numa direção, é a Tua palavra que nos alinha com os céus. Então, que nessa manhã a Tua palavra possa encontrar uma terra fértil, que é o nosso coração, para que ela possa ser plantada e germinar e dar muitos frutos. Assim, desde já, nós oramos e nós te agradecemos por esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar nessa manhã, em nome de Jesus. Então, hoje nós celebramos o nosso culto de células. São os nossos pequenos grupos. E se você ainda não faz parte, faça parte de um grupo de célula. Nós temos 3. Segunda-feira, na Rota 22, na casa do Alessandro. Na sexta-feira, na casa da Aline e do Guilherme, sobre a liderança do Cile, aqui na 106 da Jabes. E nós temos também, na sexta-feira, a partir das 8h30, na casa do João e da Vanessa, ali na 56 da Main Street. Faça parte de uma célula. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, não é porque eu sou o coordenador e líder lá na casa do João, que célula é bom, que os participantes vão dizer, nossa, é excelente. Mas é nós estarmos fazendo aquilo que o Senhor nos pede que façamos. Estar em união, compartilhando, vivendo a essência da verdadeira igreja. A igreja primitiva era uma igreja que se reunia, que compartilhava tudo. E nós precisamos ser esta igreja, em unidade, que compartilhamos tudo. Alegria, tristezas, vitórias. E acima de tudo, olhar para aqueles que estão perdidos com o mesmo olhar daquele que nos encontrou e que nos amou. Essa é a essência. Então eu te convido a fazer parte de um pequeno grupo, fazer parte de uma célula. E eu quero, nessa manhã, trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu ministrei parte dessa palavra aqui no congresso de jovens, se não me engano, no seminário. Porque eu acho muito importante nós atentarmos para aquilo que nós estamos construindo. Por que eu digo que nós estamos construindo? Porque a partir do momento que você, um homem e uma mulher, se casa, ele começa a construir uma família. A partir do momento que você começa a namorar com alguém, você precisa entender que você está começando a base da sua vida, que é uma família. A família é a maior instituição criada pelo Senhor, porque é a base de sustentação para toda uma vida. Não existe uma vida sem uma família. Não existe uma vida sem essa base estrutural que é uma família. E eu vejo que as famílias hoje, elas não têm dado tanta importância, ou os pais não têm dado tanta importância para a família que eles estão construindo. E o texto que nós lemos retrata isso. Retrata duas verdades que se cruzam em uma única história. De um pai que fechou os olhos para o pecado dos filhos. E de um pai que sempre orou e esperou pela reconciliação do seu filho. E eu fico pensando, e às vezes me pego pensando nisso, qual é a maior dor de um pai e de uma mãe? Qual seria a maior dor de um pai e de uma mãe? Não é quando falta comida. Não é quando falta dinheiro no bolso.
A maior dor é quando um filho se perde do caminho. A maior dor de um pai, de uma mãe, não é quando não tem nada na mesa para se comer. Não é quando não se tem o dinheiro no bolso para comprar aquilo que o filho deseja. Mas é quando o filho se perde do caminho. Essa é a maior dor de um pai. Quando você vê o seu filho indo para um atalho que o leva para longe daquilo que é a vida. Essa é a maior dor de um pai. Então, nessa manhã eu quero falar e dei um título para essa mensagem: quando o coração do pai se encontra com o coração do filho. E a Bíblia ela está nos mostrando essas duas histórias que parecem distantes, mas na verdade conversam entre si. E aí, de um lado nós temos Eli, um sacerdote em que perdeu a visão do que era família. Nós temos uma verdade de olhar para um homem que era o sacerdote, um homem que pregava para a nação, mas que não conseguia corrigir os seus próprios filhos. Era alguém que estava para direcionar a nação, alguém que estava para dar uma direção para a nação, mas não conseguia cuidar da sua própria casa, não conseguia corrigir os seus próprios filhos. E por talvez não fazer isso, fechou os olhos, tampou-se a visão de uma correção que os filhos precisavam. O resultado dessa falta de correção de Eli, que era o sacerdote, para com seus filhos, é que os filhos morreram e a glória de Deus se afastou deles. Mas por outro lado, Jesus conta uma parábola que nós lemos em Lucas, de um pai, e um pai em que a Bíblia diz que esse filho era pródigo. Um pai também que viu o seu filho ir embora, mas que nunca fechou a porta. Um pai que esperou até o último minuto, porque ele sabia qual era o ensinamento que ele havia dado para esse filho. E aqui eu vou abrir um parêntese e eu quero que você guarde essa frase. Eu quero que você assimile bem essa frase. O silêncio de Eli matou a sua geração, mas o coração do pai do pródigo salvou a sua geração. A questão toda, amados, é que nós precisamos fazer uma pergunta: em qual dessas duas casas que eu estou inserido? Em qual dessas duas casas eu faço parte? A casa de Eli ou a casa do pai do pródigo? Porque, na verdade, o que nós fazemos hoje é delegar responsabilidades que são nossas a outras pessoas. Você quer ver algo? Nós costumamos delegar a responsabilidade de educação e de criação e de um ensino espiritual dos nossos filhos à igreja. Nós achamos que é a igreja que precisa ensinar para os nossos filhos qual é o caminho correto. Não, isso é responsabilidade sua, pai e mãe. Isso não é responsabilidade da igreja. A igreja não tem responsabilidade de ensinar os seus filhos aquilo que é de responsabilidade sua.
E quando os filhos se perdem, você vai dizer: ah, mas ele estava na igreja. Mas antes de estar na igreja, ele estava dentro da sua casa. E os filhos não se perdem dentro da igreja. Os filhos se perdem dentro de casa. Nós lemos um texto que diz que um filho foi embora, mas que o outro ficou. E o que ficou chega e diz: ei, o que está acontecendo? Por que essa festa? Por que tudo isso? Não, está comemorando a volta do seu irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ele fica indignado com isso. Por quê? Porque ele estava dentro de casa, mas estava perdido dentro do propósito. E existem muitas casas que os filhos estão dentro da igreja, mas estão totalmente perdidos dentro de casa. Não precisa me responder, e a minha intenção não é constranger você aqui nessa manhã, mas qual é, ou qual foi a última vez, você pai e mãe que estão aqui, que você sentou e reuniu seus filhos, colocou eles na mesa e orou com eles? Qual foi a última vez que você fez isso? Quando é que você fez isso? Busque na sua lembrança. Mas a responsabilidade é da igreja. Nós sempre queremos responsabilizar aos outros aquilo que é de ordem nossa. Nós sempre queremos imputar a culpa em alguém. Mas o silêncio, às vezes, nosso silêncio dentro daquilo que nós precisamos fazer e ser, é como o silêncio de Eli, um homem de Deus, sabia ouvir a palavra do Senhor, mas quando se tratava dos filhos, se calava. Existem pais hoje que os filhos dominam os pais. Aonde já se viu isso? É você que domina os seus filhos, é você que coordena os seus filhos, é você que dá direção para os seus filhos. Eles precisam entender que existe uma autoridade e uma submissão da parte deles. Não importa se já estão velhos, não importam se são jovens, se são crianças, se são adolescentes, sempre vai haver a autoridade do pai sobre os filhos. Porque o único mandamento que vem com promessa é quando os filhos honram aos pais. E se você é pai hoje, um dia você foi filho. E se você é filho hoje, e amanhã você será um pai e uma mãe. E se você não entende o que é o princípio da autoridade, você nunca conseguirá construir uma base chamada família. É por isso que existem tantas famílias que estão desestruturadas, estão falidas, porque faltou algo lá atrás. Sabe por que eu fiquei pensando, por que será que Eli se calou, pastor? Um homem que sabia a palavra, um homem que falava às nações, que confrontava o pecado dos outros, mas porque ele não queria se indispor com os filhos. E às vezes você dá algo para o seu filho para você não precisar reprimi-lo. E quantos de nós não fazemos o mesmo? Quantos de nós não estamos fazendo o mesmo que Eli fez? Pais que preferem se calar em vez de corrigir.
Cristãos que preferem não se intrometer cristãos que preferem não se intrometer em vez de confrontar com amor. Você pode confrontar o seu filho com amor. Eu sempre disse para minha filha, olha, eu sempre vou bater em você, mas com amor. Mas a vida vai bater em você e não vai te amar. Eu vou bater, mas depois eu vou lá, vou beijar e vou dizer, eu te amo. Mas a vida bate, e bate, e bate, e bate. E não existe um eu te amo da vida. Sabe, existem muitas pessoas que vê o erro, mas diz assim, não é problema meu. Então me escute. O pecado que você se cala hoje, amanhã pode transformar na sepultura de quem você mais ama. O pecado que você deixa de corrigir hoje, pode se tornar a sepultura de quem você mais ama amanhã. Seja um pai e uma mãe presente na vida dos seus filhos. Separe um tempo para os seus filhos. Busque ensinar os seus filhos aquilo que é princípio, aquilo que é correto. Eli perdeu os filhos porque deixou de ser voz. Agora me diga algo, quantas pessoas ao seu redor estão se perdendo porque você também tem se calado? Quantas pessoas fazem parte do seu relacionamento, do seu óico de relacionamento e estão se perdendo porque você está se calando? Porque talvez um dia alguém se calou com você e hoje você replica aquilo que você recebeu. Entenda algo, nós sempre vamos replicar aquilo que nós recebemos um dia. Aquilo que nós recebemos dos nossos pais, nós replicamos isso. Quem recebeu de um pai uma boa educação, sempre dará uma boa educação. Quem recebeu do pai amor, sempre terá essa facilidade de amar. Mas olha, para quem nunca recebeu um beijo do seu pai, ele tem dificuldade de dar um beijo no seu próprio filho. Porque ele não recebeu, ele não sabe o que é isso. Então nós precisamos ficar muito atentos àquilo que nós estamos formando. Nós estamos formando uma família. Uma família. Agora, vamos para outra história. Falei do Eli. Alguém que se negou a corrigir os seus filhos. E por isso perdeu os seus filhos. Perdeu toda a sua geração. Porque se calou, porque se omitiu, porque fechou os olhos para aquilo que precisava ser feito. Agora olha o coração do pai. Olha o coração do pai do filho pródigo. O filho vai embora, arrogante, orgulhoso, cheio de si, gastando tudo. Mas sabe o que me chama a atenção, Liz? É que o texto vai dizer que um tempo depois ele foi embora. Então ele pede para o pai a herança. O pai entrega para ele a herança e ele continua dentro de casa. O texto diz que um tempo depois que ele foi embora, um tempo depois ele ajunta tudo e vai embora. E aí eu fico imaginando, todos os dias o pai dizendo assim, será que é hoje que ele vai? Será que é hoje que ele vai?
Ele resolveu ir, foi. Gastou tudo. Ficou no fundo do poço. E depois de estar no fundo do poço, ele se lembra de quem? Dos amigos, das mulheres. Ele se lembra de quem? Vem a sua memória, lembranças da casa do Pai. E ele decide voltar. Vem a memória, lembranças. Por isso que eu te digo, iniciei esse culto dizendo: traga à sua memória as lembranças do dia que Ele encontrou você. Deixa isso vir à tona, a sua memória. Porque o jovem estava no fundo do poço, mas ele lembra da casa do seu pai. Mas o detalhe mais bonito dessa história não está no filho reconhecer o seu erro, cair em si. O detalhe mais bonito dessa história está no pai. Porque quando o filho ainda estava longe, a Bíblia diz que quando o filho ainda estava longe, vai lá para trás, Luciano. Parou? A Bíblia diz que quando o filho ainda estava longe, eu estou dizendo que a parte mais bonita dessa história é essa. Porque quando o pai vê o filho vindo, a Bíblia diz que o pai viu o filho e começou a correr até o filho. E quando ele chega até o filho, ele não vai dizer para o filho: ei, você gastou tudo. Mas ele abraça. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Ele abraça o filho. Eu dependo desse amor. E celebra a vida desse filho que estava morto. Porque ele sabia o que ele havia colocado no coração do seu filho. Ele sabia o que ele havia ensinado para o seu filho. Ele sabia quem era o filho que ele havia formado. E o porquê o filho tinha a lembrança da casa dele. Porque a casa dele era um lugar seguro. E o que eu quero te dizer nessa manhã é que a casa do Pai sempre será um lugar seguro para você. Que não existe outro lugar senão a casa do Pai. Este é um lugar. Esse será um lugar seguro. Leva-me ao lugar. Feche os seus olhos por um instante. Onde só você e eu. Feche os seus olhos por um instante. Um momento, te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Talvez um dia você esteve distante. Que morro, me leva-me ao lugar. Talvez mesmo dentro da casa do seu pai você não compreende
o seu direito de filho. Talvez por muitos, por um momento ruim, você não reconhece o cuidado desse pai. Você não reconhece o amor desse pai. E sem ti eu sei que vou. Mas o Senhor está falando com você aqui hoje. Repare que o pai, ele não esperou no portão com os braços cruzados. O pai correu. Pode acender, Guilherme. E sabe o que é o mais interessante dessa história? O pastor Rubens vai saber, porque é um grande teólogo. Na cultura judaica, uma das maiores humilhações para um judeu, já idoso, era ter que correr. Uma das maiores humilhações para um judeu idoso era ter que correr. Era como se ele estivesse se rebaixando. Mas o amor do pai não se importou com a vergonha de ter que correr para abraçar o filho. Ele não se importou com aquilo que era uma regra, com aquilo que era humilhante para ele. Grave isso. O amor do pai corre mais rápido do que a vergonha do filho. O amor do pai, ele sempre corre mais rápido do que a vergonha do filho. Naquele dia, o amor do pai encontrou o amor que ele tinha pelo seu filho. E ele não se importou com a vergonha. E eu estou caminhando para o final, e eu quero te dizer que talvez você entrou aqui neste lugar nessa manhã. Talvez pensando, Deus não quer mais nada. Deus, eu não quero mais nada. Eu já errei demais. Talvez você já gastou tudo, o seu tempo, a sua juventude, as suas forças. Mas eu quero te dizer que o Pai está aqui correndo em sua direção. O Pai está aqui nessa manhã correndo em sua direção. E sabe o que é mais interessante aqui? É o irmão mais velho que está dentro de casa. Agora pense comigo no irmão mais velho. Ele estava na casa, mas o coração dele estava distante. Quantos estão na casa nessa manhã? Quantos estão na casa nessa manhã? Mas não é no templo. É no seu lugar de habitação. Porque o Senhor é a sua casa de habitação. Não é o templo da igreja que é a sua casa de adoração, mas é o Senhor que é o seu templo e casa de adoração. Você precisa estar nele. E aí, esse filho está dentro de casa, com o coração longe. Ele servia, mas não se alegrava. Quantos estão servindo, mas já não se alegram mais com aquilo que eles fazem dentro do departamento da igreja?
já não tem mais prazer, já fazem por uma mera obrigação, fica esperando o final do ano para passar logo o bastão, porque já não mais há alegria. Quantos de nós obedecemos, mas carregamos um rancor dentro de nós? Eu vou porque eu preciso obedecer. Já não serve com amor, já não serve com alegria. Quantos de nós estamos no templo, mas perdemos a alegria? Fazemos coisas para Deus, mas estamos cheios de ressentimentos. O que tem de crente vivendo, comparando as suas vidas? O que tem de crente que vivem julgando os seus irmãos? O que tem de crente murmurando contra as coisas de Deus ou o que Deus faz? O problema todo é que o irmão mais velho, ele tinha herança, mas não tinha o coração do pai. Ele tinha herança, mas ele sentia que não tinha o coração do seu pai. E aqui deixa eu trazer uma ilustração para que você entenda algo. Conta-se uma história de um jovem que saiu de casa brigado com seus pais. Ele briga, sai de casa magoado, chateado. E anos depois se passaram e a vergonha, o medo consumia ele. Até que um dia ele resolve voltar. Mas antes de voltar, ele faz algo, ele envia uma carta. Esse ainda é do tempo da carta. Hoje não se tem cartas mais. Hoje é o WhatsApp. Mas esse jovem era do tempo do pastor Rubens, que fazia carta para a pastora Fernanda. Fazia ou não fazia? Tá vendo? Olha Deus revelando. Então, esse jovem faz uma carta. E ele coloca na carta assim: se vocês quiserem se vocês ainda me amam, deixe uma luz acesa na varanda. E quando o ônibus passar, se eu ver a luz, eu desço. Se não estiver acesa, eu sigo viagem. E na noite que ele marcou que chegaria, ao aproximar-se da rua, ele olhou bem e não havia uma luz, não havia uma luz acesa. Mas a da varanda estava acesa, a do poste estava acesa, a que iluminava o caminho estava acesa, as luzes da casa estavam acesas, todas as luzes estavam acesas, porque o pai estava dizendo: ei, não importa aquilo que você fez, o que importa é o que eu sinto, o que importa é o meu amor por você, a casa vai sempre estar aberta para você. É isso que importa. É isso que é importante. A casa inteira gritava: volte, estamos te esperando. Assim é o coração do Pai, assim deve ser o coração da igreja, dizendo: ei,
volte, nós ainda sentimos saudades de você. E deixa eu te desafiar nessa manhã. Talvez você esteja sentado e alguém já sentou do seu lado que não está mais aí. Faça algo. Pegue um telefone, não mande uma mensagem, mas ligue dizendo: ei, eu sinto falta de você aqui do meu lado. Eu ainda sinto falta de você. Era isso que a casa gritava. Ei, você ainda faz falta aqui dentro. Você ainda faz falta aqui dentro. Sabe, estou caminhando para o final. O pregador disse uma certa vez que mesmo um relógio quebrado, ele ainda acerta as horas por 2 vezes. Mas um pai quebrado, um pai ausente, pode perder uma vida inteira dos seus filhos. Cuidado com aquilo que você está mais priorizando na sua vida, pai e mãe. Porque você pode estar perdendo o seu bem mais valioso. E foi assim que Eli. Mas o pródigo prova que não, o pai do pródigo prova que não precisamos ser perfeitos para marcar a vida dos nossos filhos. Nós só precisamos ser presentes. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser presente na vida dos seus filhos. E eu vou fechar aqui com o texto que está em Malaquias, capítulo 4, versículo de número 6. Primeiro eixo eu tenho a vida do sacerdote Eli. Segundo eixo eu tenho a vida do pai do filho pródigo. E no terceiro eixo eu tenho Deus dizendo algo aqui para nós nessa manhã. A promessa que restaura. A promessa que restaura. A promessa de Malaquias, pastor Elísia, diz que Deus vai restaurar. Deus vai restaurar a comunhão de pais com filhos e de filhos com pais. Há uma promessa que o Senhor está dizendo assim: eu vou restaurar pais e filhos. Isto não é simplesmente uma reconciliação familiar, isso é um avivamento dentro da sua casa, porque o Senhor está dizendo: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha o que o Senhor está dizendo: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Avivamento, amados, não começa com multidões em estádios lotados. Avivamento começa quando os pais dobram os joelhos pelos filhos, e filhos honrando pais, e crentes servindo uns aos outros. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento. Eu quero finalizar aqui. Às vezes nós falamos que as maldições estão na economia. Às vezes nós falamos que as maldições estão na política. Nós falamos que as maldições estão nas guerras.
Mas deixa eu te dizer algo nessa manhã. A maldição começa dentro da sua casa. Quando você se omite de fazer aquilo que é correto. Quando você se omite de fazer aquilo que é direito seu fazer. Mas o Senhor está dizendo, quando o coração do pai se converter ao coração do filho, e o coração do filho se converter ao coração do pai, toda a maldição, ela é quebrada. Toda maldição, ela é quebrada.